Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube. Vamos conversar com José Carlos Palermo e ele vai falar sobre cura espiritual e a nova linhagem raiz. Alô, meu amigo, tudo bem por aí? Tudo certinho, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Está onde agora? Em Santos. Santos. Isso, Santos, estado de São Paulo. Você é nascido em Santos, Palermo? Para o pessoal que é novo Sim, no canal, sou daqui, chegando agora? sou daqui. Prata Sou da daqui. casa. Prata da casa. Sou E você... Calunga, não, como é que é? Caiçara. E você atualmente faz o que da vida? Já trabalhou com o quê? Para o pessoal que está chegando agora, te vendo pela primeira vez, te conhecer um pouco melhor. Bem, eu já atuei em várias áreas, né? Eu já atuei em várias áreas, mas nos últimos 25 anos eu atuo como terapeuta holístico aqui na Baixada Santista e hoje atuo como terapeuta holístico também em trabalhos online, aí esteja lá onde a pessoa estiver. Mas o meu consultório, toda a estrutura que foi criada foi aqui em Santos, estado de São Paulo, isso já desde 25 anos atrás. Pessoal, me diga uma coisa, travou para vocês ou foi só para mim aqui? Aqui na minha nave, no painel da nave, deu uma travadinha, falhou o áudio e tal, mas isso pode ser que seja só o meu retorno. Caiu, gente? Diz aí, como é que está a transmissão? Se é só, travou, né? Não foi só para mim, não. Foi só aqui? Só para mim? Não, a Eliana disse que travou. A Lúcia também, aqui também, a Carmen. Deu uma travadinha para o pessoal lá também, Palermo. Você está no cabo, você disse? Você reiniciou a internet hoje? Reiniciou hoje? Sim. Reiniciou? Está no cabo. Eu já tinha, inclusive, desenvolvido um trabalho anterior. Certo. É que, na verdade, eu não uso Wi-Fi. O Wi-Fi, realmente, ele é muito fraco. Então, eu tenho um cabo que liga direto ao modem. Certo, vamos fazer o seguinte, o pessoal disse que ficou normal, agora normalizou. Vamos dar seguimento de agora em diante, então, se acontecer mais alguma coisa, o pessoal vai avisar aqui. É que o que acho que, na verdade, pode ter acontecido é que eu disse, eu sou terapeuta há 25 anos e eu parei de falar. Eu fiquei quieto aqui olhando, sei lá. Eu acho que pode ter sido isso também, né? Ou não, não sei. Não, foi uma travadinha mesmo, mas vamos lá, vamos dar seguimento. Seguinte, pessoal, já dá o teu like, o teu joinha, o teu gostei para catapultar o nosso programa, para nós alcançarmos mais pessoas, para impulsionar nessa live. O nosso convidado José Carlos Palermo vai falar sobre cura espiritual e a nova linhagem raiz. Então, a partir de agora, eu gostaria que você ficasse à vontade, Palermo, para tratar desse assunto aí. Daqui a pouquinho eu vou trazer as perguntas do pessoal para você. Tá bom. Bora lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Flávio, pela oportunidade de estar participando de mais esse evento, né? Eu sou terapeuta holístico já há mais de 25 anos, atuando dentro dessa área holística aqui na Baixada Santista. E sempre as minhas colocações em lives são sempre muito focadas nas atividades terapêuticas que eu tenho no meu dia a dia, né? Portanto, por exemplo, a minha visão de tudo aquilo que acontece no mundo é uma visão micro. Eu sempre procuro colocar isso para que as pessoas possam compreender melhor o objetivo das minhas colocações. Eu vejo muitas pessoas falando com uma visão macro, uma visão grande, uma visão grandiosa com relação à vida, que não é o meu trabalho. O meu papel é entrar dentro das pessoas e procurar acessar dentro das pessoas aquilo que eventualmente possa não estar funcionando como deveria estar funcionando, para que as pessoas possam ficar bem, né? Há aspectos importantes planetários, universais? Sim, claro que há. Só que não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer com que as pessoas possam viver bem o agora, esse momento presente. Porque é isso que realmente mais importa nesse instante. O futuro, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas nós sabemos que agora, por exemplo, eu posso estar, sei lá, com uma dor de barriga. Então, essa dor de barriga ela tem que ser sanada. Eu posso estar angustiado. Essa angústia tem que ser, ela precisa ser trabalhada, porque
a minha grande missão de vida é ser feliz agora. E, aliás, essa é a missão de vida de qualquer pessoa, né? Não existe missão de vida mais importante do que esta de ser feliz agora. Então, o que eu vou fazer aqui hoje, atendendo aí ao convite do Flávio, é falar sobre cura espiritual, mas da forma como eu vejo a cura espiritual. E falar dessa nova linhagem raiz, dessa nova raça raiz, porque esse nível de consciência que nós temos hoje, ele está chegando ao final. E em breve nós vamos estar vivendo uma nova realidade, né, dentro de novos moldes, e isso vai ser diferente para cada um de nós, e é justamente por isso que eu trago aqui esse objetivo, esse tema hoje. Então, o conceito cura, ele só existe em níveis de terceira e quarta dimensões. Não existe cura da forma como nós entendemos. Não existe doença, não existe problema, não existe disfunção a partir da quinta dimensão, até porque a gente também não conhece. O que nós conhecemos são as disfunções espirituais que nos atingem a nível de terceira e quarta dimensões. Então, dentro daquilo que nós entendemos, dentro daquilo que nós conhecemos, não há como nós queremos curar ou pensar, por exemplo, num processo de cura a partir da quinta dimensão, da quinta dimensão de consciência, desse nível de quinta essência, né? Então, o objetivo nosso aqui, realmente, hoje, daqui a pouco eu pego no tranco, para variar, é sempre assim, né? Bom, então vamos lá. Seja qual for a disfunção que nós tenhamos, todo e qualquer processo de cura precisa acontecer, precisa iniciar dentro da nossa mente, dentro daquilo que nós chamamos de mente, ou da nossa mente. Do contrário, não acontece. Então, seja lá o que for, angústia, mágoa, decepção, tristeza, disfunção física mesmo a nível de problemas físicos, problemas relacionados ao corpo físico, cada vez que você tem um problema como esse, como eu tenho e todo mundo tem, nós precisamos aprender a criar uma conexão maior com o Criador. Nós precisamos aprender a criar uma conexão maior com a fonte. Já que nós somos, teoricamente, feitos dentro da estrutura daquilo que é Deus, ou seja, Deus, ele atua dentro de uma pedra, dentro de uma planta, de uma flor, de um animal, de uma ave, dentro de cada um de nós. Eu preciso experienciar e evidenciar essa frequência divina que já existe em mim. Eu não preciso buscar isso fora de forma nenhuma. Então, quando nós estamos doentes, quando nós não estamos bem, vamos interpretar por doença. Se bem que, na verdade, o objetivo não será falar sobre doenças físicas, não é? Mas e sim sobre doenças espirituais, que é o meu trabalho. Então, quando nós estamos doentes, dentro dessa conotação que a gente está falando aqui, há necessidade de existir uma concordância entre a nossa consciência momentânea e o objetivo a ser atingido, que é a cura. É simples. Se eu estou angustiado, então, não adianta eu ficar rezando, eu pedir a Deus, ou seja lá um mentor, um guia espiritual, que me auxilie nesse processo de angústia. Somente ficar sentado esperando que o processo de cura aconteça, porque não vai acontecer. Né? Na medida que eu estou me conectando com a fonte, na medida que eu estou me conectando com o grande arquiteto do universo, e eu estou dizendo a ele o que eu quero, eu já preciso me ver da forma como eu quero ficar. Que, aliás, também não tem nada de novo nisso, né? Porque o próprio Jesus, quando dizia para a gente, olha, vai que a tua fé te curou, mas automaticamente, o que ele dizia também? O Deus que há em você, ele vai te libertar de todo e qualquer processo. Então, quando você pedir alguma coisa ao meu Pai, dizia Jesus, você precisa imaginar que antes de você pedir, ele já te deu. Então, não adianta você pensar num processo de cura e ficar na expectativa de que a cura aconteça através de um passe de mágica, porque não vai acontecer. A cura, ela vai acontecer dentro de um processo natural, dentro de um processo de transmutação interna, dentro de um processo de mudança interna. Portanto, se nós temos um problema de saúde ou qualquer tipo de problema e nós queremos a solução, antes de qualquer coisa,
nós precisamos, antes mesmo dessa cura acontecer, nós precisamos sentir a saúde dentro de nós. Precisamos nos sentir e, principalmente, nos imaginar saudáveis. Então, se você quer, por exemplo, você vai procurar um terapeuta para trabalhar, vamos imaginar que você esteja acima do peso, e você queira perder, sei lá, você queira secar, e você queira emagrecer 10 quilos, né? Então, não adianta você ficar na expectativa de que o terapeuta vai fazer com que sumam 10 quilos no seu corpo. Você vai precisar ajudar o terapeuta, o médico, o profissional que vai te ajudar, que vai te auxiliar naquilo, você vai ter que auxiliá-lo se imaginando já com 10 quilos a menos. Então, quando nós imaginamos o nosso processo solucionado, nós damos ao universo todos os subsídios que ele necessita para facilitar a atuação divina que já existe dentro de nós. Por mais complicado que possa parecer, a saúde ou a solução de qualquer problema na nossa vida só acontece quando nós selamos um acordo com o Criador. Nós precisamos estar em contato com o Criador a todo instante. E eu peço a vocês, por exemplo, que por um momento apenas tirem dos pensamentos de vocês, de repente, muitos pensamentos ou muitas informações que talvez vocês venham recebendo sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo. Vamos pensar que nós estamos aqui conectados, todos estamos conectados, e essa conexão que nos liga a todos é o Criador, é Deus. Né? Esse ar que nos liga, essa energia que nos liga, essa energia que é emanada, que faz com que haja um processo de integração entre todos nós, isso é Deus. Então, é com este Criador, é com esta força eletromagnética, energética, seja lá como você queira chamar, que eu estou me referindo. E, mais do que tudo, eu preciso me ver dentro daquilo que eu quero atingir, mas eu preciso estar disposto a modificar a minha forma de viver. Eu preciso estar disposto a mudar completamente as minhas atitudes, a minha forma de pensar, porque enquanto eu não mudar a minha forma de viver, a minha forma de pensar, a minha forma de existir, automaticamente nada acontece. Então, se eu quero um milagre, eu preciso fazer o milagre acontecer. Então, que adianta, por exemplo, vamos pegar o exemplo da pessoa que precisa, que está 10 quilos acima do peso. Enquanto ela ficar na expectativa de que o remédio, ou medicamento, ou uma dieta, ou um tratamento com hipnose, por exemplo, ou com reprocessamento cerebral, né? Ou um tratamento com terapia de vida passada, porque são as várias técnicas que eu utilizo para ajudar uma pessoa a solucionar um drama, seja ele qual for, inclusive de emagrecimento. E aí, automaticamente, a pessoa precisa, no caso dos 10 quilos, ela precisa, se ela está com 80 quilos, ela quer chegar a 70, ela precisa se imaginar com 70 quilos, até porque ela já teve 70 quilos, né? Mas não adianta também só imaginar, ela vai precisar alterar uma série de coisas na vida dela. De repente, ela está vivendo um clima de ansiedade porque ela está buscando coisas que não existem, ou ela vive num mundo de Bob, num mundo de ilusão, em que realmente ela não coloca o pé no chão. Então, é um conjunto de situações que vai fazer com que aquela pessoa se torne magra, esbelta e saudável, né? Eu estou citando um exemplo da perda de peso, mas isso pode ser levado, por exemplo, para um quadro de angústia profunda, de tristeza profunda, de decepção, de depressão profunda, né? Existem pessoas, por exemplo, que a todo instante, a todo momento, até chegam a pensar em tirar a própria vida. Isso no mundo inteiro, isso não é aqui. Isso é no mundo inteiro, sempre foi assim, só que hoje está muito pior. Porque quando uma pessoa está ligada às redes sociais, ela cria uma série de fantasias na cabeça dela que são absolutamente inatingíveis para ela. E aí, muitas vezes, é onde um processo de ansiedade, um processo de depressão inicia. Então, enquanto a pessoa não faz a parte dela, que é mudar atitudes, mudar pensamentos, mudar a forma de agir e pensar, nenhum processo de cura acontece. Então, é preciso que nós nos tornemos conscientes de que a cura que nós necessitamos, ela já está dentro de nós desde antes de nós nascermos. Cada vez que a gente nasce num planeta como esse, como a Terra, antes de nós nascermos, nós temos uma visão antecipada de tudo aquilo que vai acontecer.
Eu sei que vocês devem estar ouvindo muita coisa e, de repente, diferente disso. Eu só peço que dê um crédito nesse momento para você procurar, pelo menos, imaginar aquilo que está sendo colocado. Então, antes de você nascer, já foi colocado dentro do teu subconsciente todo o medicamento necessário, medicamento elétrico, eletromagnético, energético, necessário para que você pudesse se curar. Porque se você veio preparado, por exemplo, para se desconectar com a realidade a todo instante, a todo momento, então, automaticamente, existe ali dentro do teu subconsciente, que vai funcionar através do teu sistema imunológico, que vai te auxiliar a voltar a si, pisar realmente no chão, né? Existe dentro de nós uma série de pessoas morando juntamente conosco, ou seja, coabitando esse nosso corpo, que são personalidades múltiplas. Essas personalidades múltiplas são pessoas que nós já fomos. E elas falharam, elas fracassaram, elas se perderam, elas se atrapalharam. E o Criador dá sempre a elas, a todas elas, a possibilidade de reestruturação, de se libertar de coisas que ficaram presas no passado, de situações que eram relativas àquele momento planetário em que elas estavam existindo e vivendo. Então, quando você nasceu, você já sabia que você teria a possibilidade, você até não lembra, é uma tristeza isso, né? Mas você já até sabia, embora não lembre, que você iria passar, ou pelo menos ter a tendência a passar por uma série de processos, por uma série de angústias, por uma série de situações desastrosas, desagradáveis. Então, ali dentro de você está o medicamento. Então, quando você se dirige ao Criador, e quando você se projeta no universo da forma como você está esperando se projetar, automaticamente esse medicamento, que é Deus, né, que já está dentro de você, ele atua e te auxilia na libertação daquilo que você precisa libertar. Então, nós precisamos, veja, então é preciso que nós nos tornemos conscientes de que a cura que nós necessitamos está dentro de nós. É como se você assumisse, é como se nós assumíssemos uma nova consciência, não permitindo que aquela consciência anterior continue nos envolvendo. Vamos imaginar, eu tenho uma gastrite, e aí automaticamente o que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico. E esse médico, abalizado, capacitado, estruturado, com muita informação e com muita vontade de auxiliar a humanidade a viver uma condição de vida melhor. E esse médico ele vai me propor um tratamento, ele vai me propor exames, ele vai me propor uma série de fatores que vai me auxiliar com relação àquela gastrite. Agora, eu preciso me desvencilhar da imagem deste homem que tem gastrite. Eu preciso imaginar o meu corpo sem a gastrite, porque, na medida que isso aconteça, automaticamente, qualquer medicamento que eu vier a tomar, se eu gostar do médico, se eu acreditar no médico, vai fazer efeito. Por quê? Porque automaticamente eu estou desativando aquele sujeito que é doente dentro de mim. Eu estou me preocupando em falar um pouco sobre processos físicos aqui no início dessa live, mas o objetivo maior não é esse. Mas acontece que não há como falar na espiritualidade, não há como falar em qualquer assunto relacionado ao plano espiritual, se eu não consigo entender que esse veículo, que é o transporte, que serve como transporte para o meu espírito, se esse veículo não estiver bem. Então, esse veículo precisa estar bem. Se você está doente, você vai procurar um médico. Mas de nada vai adiantar, você pode procurar o melhor médico do planeta. Se você não acreditar nele, se você não estiver predisposto a modificar a tua forma de se colocar dentro daquela situação. Porque muitas pessoas estão vivendo um drama, estão vivendo uma doença, mas porque elas não conseguem viver fora daquilo. Se tirarem aquilo delas, por exemplo, essas pessoas elas vão ficar pior ainda, porque de repente aquilo é que as alimenta. Imagina uma pessoa que ninguém dê atenção, uma pessoa que ninguém olhe, uma pessoa que praticamente todo mundo distrate por qualquer motivo, seja lá qual for o motivo. Então, de repente, essa pessoa ela vive jogada num canto.
porque ela, teoricamente, muitas vezes é até inexpressiva. Imagina que essa pessoa ela fique doente, que ela pegue uma úlcera, por exemplo, que ela crie uma úlcera. Então, ela começa a ficar doente, ela começa a sentir dor, e aí as pessoas que não davam atenção para ela vão passar a dar atenção, vão ficar perguntando, escuta, fulano, como é que você está? Caramba, está tomando remédio? O médico te ajudou? O medicamento é bom? O tratamento é legal? Sabe quando ela vai querer se curar daquilo? Nunca mais, porque quando ela estiver curada, ela vai voltar para o ostracismo. São aspectos que nós precisamos compreender que existem dentro de cada um de nós. Não há nenhum de nós que seja diferente disso. Por isso é fundamental que, num processo de cura, nós eliminarmos crenças, crenças atuais, aquilo que você acredita nesse momento. De repente, tudo aquilo que você acredita nesse momento não te serve para nada. Medos, limitações, pois isso, na verdade, compõe, sabe, essas crenças, medos, limitações, isso compõe um peso imenso que você vai colocar dentro do teu subconsciente, é como se fosse uma âncora, sabe, uma âncora de um navio que pese, 20 toneladas, então tem que ter uma âncora que seja suficiente para manter esse navio de 20 toneladas parado num determinado lugar. Então, todas essas crenças atuais, essas limitações, esses medos que nós vamos carregando de uma vida para outra, isso se transforma numa âncora. É por isso que é fundamental nós passarmos a nos ver já completamente livres daquele problema que nós estamos vivenciando. Então, presta atenção. Se nós queremos, de fato, nos curar, seja lá do que for, é fundamental que nós olhemos o universo, é fundamental que nós olhemos para a vida de uma forma diferente, já como outras pessoas. Então, se eu sou o sujeito que tem a gastrite ou a úlcera, por exemplo, eu tenho que olhar para o universo não como aquele cara que está com pena de si mesmo, que está sentindo dor, mas eu tenho que olhar para o universo, olhar para a vida, seja lá como você queira colocar, o universo, Deus, o tempo, o planeta, não importa. Mas, ou seja, é você olhar para frente, olhar para a sua vida, já sem aquele processo. Porque enquanto você não cria esse antídoto natural em você, toda aquela energia, aquele medicamento que você já trouxe antes de nascer, não vai funcionar. Então, é bastante importante você prestar atenção nisso. A gente só consegue se curar, seja lá do que for, de um processo de angústia, de mágoa, de ressentimento, de pânico, de depressão, de ansiedade, quando nós começamos a nos ver já completamente liberados daquele processo. Isso eu venho aprendendo desde que eu entrei em pânico, quase 30 anos atrás, e que eu tive a minha vida completamente limitada, né? Então, eu não tinha saída, eu não conseguia encontrar saídas. Por quê? Porque eu vivia dentro de um mundo de limitações. E aí, na medida que eu comecei a auxiliar naquela época, há quase 30 anos atrás, pessoas a saírem de quadros de pânico, depressão e ansiedade através de conversas pela internet, que não eram como essas aqui agora, onde você me vê, onde você sabe, por exemplo, como está, de repente, até o meu estado de espírito. Naquela época, os computadores eram pé de boi, você não tinha nada, não havia ninguém, sabe? Você não via, não ouvia, não havia imagem, não havia som, não havia nada. Mas quando eu conversava com as pessoas, eu sentia internamente a mediunidade, né? Mediunidade de efeito físico, exatamente como elas estavam, não importa onde elas estivessem. Aí, automaticamente, através de auxílio do plano espiritual, aquelas pessoas passavam a ficar bem. Só que eu não ficava, porque eu não fazia exatamente a mesma coisa que eu dizia a elas para fazer, como, por exemplo, se imaginar já livres do problema. Uma coisa é você se visualizar livre do problema. Você vai falar, esse cara é louco. Como é que eu vou me visualizar livre do problema se essa porcaria está doendo aqui agora? Se essa droga está doendo dentro de mim? Esse cara é um idiota. Mas visualizar é uma coisa, imaginar é outra coisa. Visualizar é terceira e quarta dimensão, é dualidade. Imaginar é quinta dimensão de consciência. Nós acontecemos em muitos níveis de consciência ao mesmo tempo. Nós não somos seres completamente aprisionados na terceira e quarta dimensões. Nós somos seres que vivemos a partir da quinta dimensão, utilizando corpos de terceira e quarta dimensões, porque por uma série de motivos. Eu já cheguei, inclusive, tive várias lives tratando exatamente desse sentido, desse processo, que não vem ao caso agora a gente entrar. O nosso problema hoje, não é problema, mas desculpa,
o nosso grande objetivo hoje é fazer com que haja um entendimento interno do que é preciso modificar dentro de mim. Então, a não ser que nós abandonemos a crença de nós sermos limitados, pequenos, de nós sermos, por exemplo, seres humanos, porque nós não somos humanos, nós nunca fomos humanos, nós somos seres espirituais, né? Utilizando veículos humanos. Então, por isso esse veículo tem que estar bom para que o nosso espírito possa, sei lá, desempenhar o papel que escolheu desempenhar nesse planeta. E passemos a assumir um caráter de um novo nascimento, que era algo que Jesus também já dizia, né? Então, eu preciso assim, assumir o caráter de um novo nascimento, ou seja, morre aquele sujeito que está cheio de problemas e nasce um outro sujeito já liberto de uma série de problemas. Isso é imaginação. Eu vou criar dentro de um processo imaginacional. Então, a própria medicina, em países como Estados Unidos, Europa, psiquiatria, por exemplo, eles estão utilizando muito a imaginação criativa. Imaginação criativa. Através de processos de imaginação criativa, a medicina hoje, a própria a medicina a nível planetário, por exemplo, está ajudando muitas pessoas a se curarem. A neurociência trabalha muito fortemente nesse sentido também. Então, dentro de uma nova formatação, ou nós nos colocamos dentro de uma nova formatação, ou nós vamos continuar a projetar sempre as mesmas limitações. E não há como eu me libertar de qualquer coisa se eu não conseguir sair daquelas limitações às quais eu estou preso. Então, a única maneira de nós nos curarmos ou solucionarmos quaisquer problemas humanos que nós tenhamos criado é fundamental que nós mudemos a consciência do que nós somos. Se eu não mudar a consciência do que eu sou nesse momento, que não está legal, porque eu estou buscando ajuda, eu estou em pânico, eu estou em depressão, eu estou com dor, eu estou cansado, eu estou desgastado, eu estou desacreditado de mim mesmo, sabe? É muito grande o número de pessoas que vive hoje uma estrutura de descrédito pessoal, bastante grande. Então, é muito importante que a gente tome muito cuidado para não entrar nesse estágio, porque eu já estive nele, sabe? E quando você entra num estágio como esse, para você sair só com muita disciplina, só com muita determinação. Então, quando eu consigo dizer, por exemplo, de uma forma incisiva, eu sou saudável, né? Automaticamente o Deus que habita em mim torna-se saudável. Parece uma coisa louca, né? Porque Deus não tem problema. Deus não tem problema. O Criador não tem problema. Mas a parte do Criador que está dentro de mim, automaticamente está conectada a tudo que eu tenho, de bom e de ruim, né? Então, é como se eu e Deus, como se eu e o Criador concordássemos em transformar a minha energia atual, ou a nossa energia atual. Porque se você não está bem, o Deus que é em você também não está. E para você poder ficar bem, você tem que se alinhar com o Criador, porque na medida que você se alinhe com o Criador, você cria uma nova personalidade, ou uma nova casca, vamos chamar assim, uma nova casca para a sua personalidade atual. E aí a sua vida, simplesmente, ela passa a fluir. Por quê? Porque você saiu da limitação e você entrou num mundo de projeções, de situações completamente novas. Sabe? De repente você tem um problema e você vai procurando sempre, sei lá, os mesmos médicos, mas aí você saiu do problema, você criou uma projeção no universo diferente, de repente alguém vem e te fala, caramba, olha, eu conheci um médico assim, 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 em tal lugar, e esse médico, ele está salvando muita gente, ele está ajudando muita gente. A pessoa, ela se coloca dentro daquele quadro, na medida que ela ouve aquilo, ela está 70% curada. Porque ela abriu completamente o universo dentro dela para captar aquela energia de cura. Aí, automaticamente, quando ela chega a falar com aquele profissional, ela já está praticamente curada. Mas isso, quando há, por exemplo, esse processo de imaginação criativa, você se imaginando curado, automaticamente facilita bastante, né? Então, não há como imaginar Deus ou qualquer ser do universo, qualquer ser que não seja encarnado, que não esteja vivendo como humano, doente.
porque eles não vivem a realidade que nós vivemos, né? Então, não adianta, por exemplo, eu imaginar que, de repente, um ser muito elevado ele vai me auxiliar num processo de cura, porque ele não consegue compreender exatamente como aquilo funciona, porque ele não vive isso daqui. Ele não vive a realidade humana. Nós nos tornamos doentes porque nós esquecemos o que nós somos. Nós nos tornamos doentes nesse planeta porque nós esquecemos e negligenciamos um imenso potencial que há em nós. Nós chegamos a esse planeta, nós viemos a esse planeta para fazer muitas coisas grandiosas. E, no entanto, nós geralmente nos limitamos em frequências muito pequenas, muito baixas. E aí, de repente, passa uma vida inteira e você não faz absolutamente nada do que você poderia ter feito. E aí, automaticamente, quando você volta para a quarta dimensão, que você olha para trás, que você tem uma visão ampliada de tudo que você poderia ter feito, aí, automaticamente, você acaba se punindo, acaba se culpando. Então, são fatores que nos limitam. Esse grande processo de limitação que há em nós, em função dessas personalidades múltiplas que nos habitam, está em função daquilo que elas não conseguiram fazer, das limitações que elas criaram. Então, é muito importante que você esteja extremamente atuante aqui agora, de você para você mesmo, para que a sua vida realmente possa se ajustar dentro de um patamar mais elevado, né? Então, não existe doença. Isso é uma informação que você já deve ter ouvido centenas de vezes. Não existe doença, só existe o doente. Por quê? Porque não vive em harmonia. Cada vez que você não vive em harmonia com as leis universais e espirituais, então, automaticamente, você adoece. Porque eu começo a fazer coisas que não deveria, eu começo a me alimentar com coisas que eu não deveria, eu começo a tomar atitudes que eu não deveria. Então, quando nós nascemos, nós recebemos um perfeito sistema imunológico ideal para a vida que nós vamos desempenhar, a vida densa, pesada, que a gente vai desempenhar aqui nesse planeta, né? Então, automaticamente, cada vez que nós, mesmo tendo esse perfeito sistema imunológico, porque o nosso corpo ele é perfeito, o nosso veículo ele é perfeito. Nós não precisamos pensar para que o cérebro, por exemplo, consiga dominar todo o nosso corpo. Nós temos 100 bilhões de neurônios atuando para que a nossa vida seja um sucesso. Mas uma pequena parte do nosso cérebro consegue, de fato, estar atuante dentro desse nosso processo de libertação, que é o que a gente começa a falar a partir de agora, por conta das limitações que nós carregamos de uma encarnação para outra, de uma vida para outra. E aí, automaticamente, nós recebemos um sistema imunológico perfeito, mas cada vez que nós sentimos raiva, culpa, medo, tristeza, insatisfação, cada vez que nós nos lamentamos, e quantas vezes você se lamenta todos os dias, né? Essa é uma colocação que eu faço para mim. Poxa, Palermo, como é que você quer se libertar se lamentando tanto, ficando tanto tempo, sabe, da sua vida, pensando no que poderia ter sido e, de repente, não focando naquilo que está acontecendo agora? Isso acontece com todo mundo, né? Quando nós nos entregamos a vícios como cigarro, bebida alcoólica, drogas, maledicência, fofocas, malipensência, como dizia o Gasparetto, né? Então, se você não troca os seus pensamentos, você fica pensando negativamente o dia inteiro, a todo instante, automaticamente a vida passa e você não conseguiu controlar absolutamente nada desses seus pensamentos. Sabe? Fofoca, falar desordenadamente, sexo sem controle, alimentação sem controle, venenos que nós vamos ingerindo, sabe? Diariamente nos alimentos, através de agrotóxicos e metais pesados, hormônios nas carnes vermelha e branca. Olha quanta coisa contribui para que a gente não consiga estar saudável. Então, nosso sistema imunológico ele vai ficando desestruturado. Na medida que o nosso sistema imunológico fica desestruturado, nós vamos nos tornando vítimas de muitas disfunções. Vamos chamar de disfunções. Não vamos chamar de doenças, porque são disfunções espirituais. Dentre essas disfunções espirituais, eu vou citar uma série delas aqui que acontecem não a nível
de emocional, mas em função do corpo emocional ser atingido por informações absolutamente incorretas que estão registradas no subconsciente. São elas, por exemplo, infecções recorrentes, infecções graves, como pneumonia, meningite, sabe? Herpes zoster, maior suscetibilidade à alergia. Você já reparou quantas pessoas hoje vivem problemas de alergias? Eu também vivo. Por quê? Porque nós não estamos satisfeitos internamente dentro de nós mesmos, né? Nós não estamos bem lá dentro de nós. Então, cada vez que eu não me atenho a isso, automaticamente eu me deixo levar, é como se me deixasse levar numa enxurrada, né? Então, eu falei aqui de herpes zoster, suscetibilidade à energia, maior risco de doenças inflamatórias, como artrite, por exemplo, entre outras coisas, né? Então, nós vamos somatizando coisas dentro do nosso corpo psicobiofísico, dentro do nosso corpo físico, por atitudes e ações, atitudes por ações desastrosas, por pensamentos desastrosos, ou por nós não estarmos atentos àquilo que nós somos. Aqui no programa do Flávio Vale, você vai ver muitas pessoas falando sobre isso, e falando sobre isso de uma forma muito interessante, que realmente você deve pegar, deve aproveitar, você deve utilizar aquilo dentro de você. Nunca pegue uma informação e aceite essa informação como sendo válida, ou seja, como válida. Não valide nenhuma informação se você não a colocar em prática. É fundamental que você a coloque em prática. Então, doenças são apenas disfunções espirituais. Não há nada que não venha do espírito. Tudo advém do espírito, sabe? Nós somos espíritos. Nenhuma doença resiste à harmonia de um plano de quinta essência. Então, para que nós possamos chegar na quinta dimensão, que é o que eu vou começar a falar a partir de agora, que é a nossa cura, que é o objetivo dessa nossa live hoje, que é uma nova raça raiz, é uma nova existência, sabe? Uma nova forma de existir. Para que nós possamos nos aproximar da quinta dimensão, nós temos que deixar para trás toda uma carga eletromagnética extremamente densa, extremamente pesada, relacionada a doenças e problemas físicos. Então, a base para a realização de uma cura espiritual na Terra, da criação de uma nova linhagem raiz, né? Que, na verdade, dá continuidade a essa raça humana que a gente conhece hoje, em níveis dimensionais mais sutis, a criação de um novo planeta Terra. Existe um novo planeta Terra que já existe concomitantemente a esse planeta que a gente conhece no dia a dia. Desculpe, gente, só um minutinho. Então, todo esse processo dessa nova linhagem, linhagem raiz, esse novo planeta, essa nova forma de existir, isso vem sendo criado no planeta através de um conglomerado energético onde muitos seres extraterrestres estão atuando ao mesmo tempo, que é o que a gente começa a falar a partir de agora. Mas a estrutura disso, no meu modo de entender, é em Mistlitlã, né? Que é aqui na nossa Amazônia. Então, é nesta civilização intraterrena, a partir daquela civilização intraterrena, que esse processo de cura todo vem acontecendo. Então, existe, etericamente, nessa região, uma ligação através dessa cidade intraterrena com todo o planeta, como havia anteriormente em Agartha e Shambhala. Há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, a gente falava muito de Agartha e Shambhala, né? Então, teoricamente, pelo que eu consigo entender, pelo que eu consigo perceber, hoje, Mistlitlã está não superando, mas está atuando como atuaria, por exemplo, Agartha e Shambhala. Então, é como se houvesse uma passagem de nível de consciência, onde, a partir desta civilização intraterrena chamada Mistlitlã, nós estamos tendo a possibilidade de nos libertar
desse plano hipnótico Terra, desse plano hipnótico humano. Então, ali existe uma pirâmide de cristal de cerca de 80 metros de altura, que serve de elo, elo, vamos chamar de elo dimensional entre a Terra e outros níveis de consciências mais sutis. Então, vamos chamar Mistletoe de um imenso conglomerado espiritual, só que, na verdade, intraterreno. Não é algo que acontece na superfície, não é algo que acontece aonde você consiga chegar e consiga ver, e consiga tocar, consiga palpar. Então, ali são geridas todas as mudanças neste planeta para uma nova forma de existir, que já se avizinha, está muito perto da gente, não é? Isso não vai acontecer hoje, de repente pode acontecer, sei lá, a qualquer instante, a qualquer momento, mas não há uma previsão, ninguém tem essa previsão de quando isso vai acontecer. Então, a quinta dimensão, ela não é algo que esteja sendo criada. Eu vejo muita gente me perguntando, pessoas me perguntando em mensagens, em lives e no consultório, poxa vida, mas a quinta dimensão, ela vai ficar pronta quando? A quinta dimensão sempre existiu. Nós chegamos a esse planeta, no meu modo de entender, dentro de um plano de quinta dimensão de consciência. É que nós densificamos o nosso campo eletromagnético e acabamos criando ou co-criando com uma série de seres extraterrestres uma vida densa, uma vida pesada nesse planeta. Então, o mundo não vai acabar, né? Eu coloquei aqui. Na verdade, foi através dela que nós chegamos aqui e o mundo não irá acabar para nós podermos chegar até ela, porque ela já existe. O que nós conhecemos por vida é que irá dar lugar a uma nova linhagem raiz, uma nova raça raiz, especialmente criada ou adaptada de diferentes formas, para que todos possam se preparar para essa viagem, para que elas possam se adequar, sabe? Para que elas possam se adequar àquilo que é esperado pelo nosso próprio espírito, para que a gente possa voltar para um plano de quinta dimensão. Nós não vamos para a quinta dimensão, nós estamos voltando para a quinta dimensão. Eu costumo falar em cursos e em lives, eu procuro dar uma ideia daquilo que eu entendo, né? Do que seria a quinta dimensão. Você imagina um rio. Um rio ele tem duas margens, né? Existe a terceira, uma das margens é a terceira dimensão, outra margem é a quinta dimensão. A quarta dimensão é a ponte que liga as duas margens. Só que, como nós vivemos uma transição planetária, essa ponte, que é a quarta dimensão, ela está sendo desativada. Então, as pessoas que já estão se preparando para poder voltar para a quinta dimensão estariam em cima dessa ponte. Só que nós precisamos acelerar o nosso passo agora, por quê? Porque a ponte ela está ruindo. E se você não for esperto ou esperto o suficiente para realmente estar muito atento a tudo que te acontece, a tudo que acontece no teu dia a dia, você vai acabar caindo no rio, e caindo no rio você volta para a terceira dimensão. E é ruim voltar para a terceira dimensão? É e não é. Depende. Há pessoas que adoram a terceira dimensão, há pessoas que não conseguem sair daqui, não têm uma capacidade interna para aceitar um outro tipo de existência que não seja, por exemplo, a terceira dimensão. Para isso, existem centenas de outros planetas tridimensionais onde essas pessoas poderão continuar existindo. E quando eu digo essas pessoas, de repente nós somos delas, elas também, né? Porque esse processo encarnatório sucessivo, ele tem que acabar um dia. Ele precisa terminar um dia. Mas esse processo ele só acaba quando você consegue compreender o que você é e o motivo de você estar aqui. Quando nós conseguimos compreender que é muito importante nós nos libertarmos desse plano hipnótico Terra, desse plano hipnótico humano. Então, nesse local que eu me referi, Mistletoe, existem centros de tratamento para toda e qualquer disfunção que exista na Terra, espiritual, energética, né? E ali são trabalhadas diversas técnicas de cura espiritual, de cura emocional, de cura psicológica, por exemplo, totalmente estranhas a nós, humanos, sabe?
E são técnicas que estão à nossa disposição, nos bastando estar conectados aos nossos espíritos. E, principalmente, a importância e a compreensão, e acho que mais ainda, a nossa intenção de criarmos processos internos em nós de libertação. Então, quando você vai, por exemplo, para você se libertar desse plano hipnótico terra, você tem que estar muito consciente disso. Não é? Hoje, por exemplo, na hora que você for dormir, antes de dormir, ao invés de deitar na sua cama, senta na sua cama e faça uma oração oratória, conversa com Deus, com o Criador, com o grande arquiteto do universo, não importa o nome que você vai dar, tá bem? Não importa. O importante é que você deve fazer essa oratória e conversar como entendendo que você está conversando com o seu melhor amigo. É com o seu melhor amigo que você está falando, porque Deus, ele é o seu melhor e único amigo. Não há outro. Não existe outro. Então, quando você conversa com Deus e você diga para ele, diz para ele, consegue dizer para ele de uma forma incisiva, eu estou pronto para a minha libertação, e aceita todo o encargo da libertação, aí automaticamente você deita e dorme. Mas não adianta você dizer, eu estou pronto para a minha libertação e querer continuar vivendo a mesma realidade tridimensional. Porque não dá. E quando você começa a se libertar dessa vida tridimensional, dos valores tridimensionais, é impressionante, mas a sua vida muda inteira. Os seus valores se modificam, os seus gostos se modificam. Então, muitas coisas acontecem quando nós nos libertamos de determinadas amarras. Como, por exemplo, nós começamos a antecipar a nossa segunda morte. A segunda morte, na verdade, significa a eliminação do chakra básico. É quando, a partir daquele momento, você não encarna nem desencarna mais. Você vai passar a existir a partir daquele plano de consciência. Eu vejo muita gente dizendo que vai chegar um momento em que todos nós vamos voltar para a quinta dimensão como se fosse um passe de mágica, mas eu não consigo acreditar nisso, porque cada um de nós vem carregando há milhares e milhares de anos uma série de pesos, uma série de coisas absolutamente inconsistentes a nível espiritual, que então nós não podemos, de repente, pensar em todos nós chegarmos à quinta dimensão da mesma forma. Cada um de nós vamos chegar todos à quinta dimensão, mas cada um de nós vai precisar ir depurando, com o passar dos dias, das horas, dos meses, dos anos, por exemplo, coisas que não servem mais, porque é através dessa depuração que a gente consegue se libertar desse processo tridimensional. Então, imagina só, eu costumo também sempre fazer um exemplo que dá um tipo de exemplo. Imagina só, porque quando você fala de quinta dimensão é uma coisa extremamente complicada de se falar e mais complicada ainda de se entender. Mas eu procuro imaginar o seguinte, imagina só, você deita hoje para dormir ou você está andando no meio da rua e você desmaia. E quando você acorda daquele desmaio, você já não está naquele lugar. Imagina só, você está andando no meio da rua, na cidade em que você mora, e você desmaiou. Do que você volta a si, você já não vê mais a sua cidade, você já não vê mais as pessoas com quem você vivia, você vai estar num lugar estranho, num lugar diferente. Isso é a passagem para a quinta dimensão, mas não exatamente para a quinta dimensão, mas para a quarta dimensão alta, quarta dimensão elevada. Procure imaginar as dimensões de consciência como se fossem uma régua. Sabe, como se fossem réguas? A régua de zero... Uma régua, tem uma régua, né? Uma réguinha aqui, tá vendo? Acho que vocês estão vendo aqui, de 0 até 1, então é 1, 2, 3, 4. Só que não é tão simples assim, porque é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,9, 1. Olha só quanto espaço você teve que percorrer para chegar no 1. Mas não é ainda assim tão simples. É 0,01, 0,02, 0,03. Isso é a escala dimensional que nos distancia, por exemplo, uns dos outros. Mas é a nossa intenção de libertação que vai nos levar todos a poder voltar ao nosso ponto zero. Então, vamos imaginar que você deita para dormir hoje e quando amanhã você acorda num lugar diferente. Ou na hora que você acordar, você acorda em um lugar completamente diferente. A primeira pergunta que você vai fazer é, onde eu estou? Como é que eu vim parar aqui?
Então, será um processo mais ou menos parecido com esse. Isso é a segunda morte. É quando o teu chakra básico ele é completamente eliminado, porque você não vai precisar mais encarnar. Então, presta atenção. É como se você... esse processo é como se você, ao sair do seu corpo, passasse por uma intensa reformulação enquanto você dorme, e quando acordasse, você se sentisse uma pessoa completamente estranha. Então, esses processos de burilamento, de libertação interna, eles atuam de uma forma muito estranha, porque de uma hora para outra você vai se sentir um entrante muitas vezes. Fala, poxa vida, mas quem sou eu? Eu não sou mais aquele cara, eu não sou mais o filho da minha mãe, eu não sou mais aquela pessoa que nasceu do útero da minha mãe. Eu sou aquela pessoa, mas aquela pessoa ela mudou tanto que eu não consigo mais me ver. Sabe, quando você começa a se desvencilhar de todo o peso humano que você vem carregando há milhares de anos, é uma coisa interessante que isso aconteceu comigo muitas vezes, né? Eu estou diante de uma pessoa com quem eu convivi durante muito tempo e a pessoa olha para mim e não me reconhece. Isso já me aconteceu muitas vezes. Isso acontece muitas vezes com você, que de repente está aí nos vendo, está aí acompanhando essa nossa conversa louca, essa nossa conversa maluca. Mas acontece que essa conversa maluca é aquilo que vai te possibilitar atingir níveis de consciência onde você vai poder, de fato, voltar para casa, porque é isso que você precisa fazer. Todos nós precisamos fazer, só que cada um no seu tempo. Então, fisicamente, a cura acontece na Terra, em quaisquer locais onde nós estejamos. Eu estou falando aqui da Amazônia, Mistritlan, Pirâmide de Cristal, então parece que todo o processo acontece aqui somente, mas não é aqui somente, é no planeta inteiro. O nosso planeta inteiro ele é cercado por naves enormes, naves mães, com naves pequenas, que são naves laboratório, naves enfermaria, naves pronto-socorro, naves pequenas que estão se deslocando sempre pelo planeta inteiro, mas não são naves físicas. Eu conheço pessoas que dizem textualmente que vêm discos voadores, que vêm, inclusive, seres do espaço e que conversam com esses seres. Eu nunca vi isso, né? Não tenho acesso a esse tipo de informação, mas eu vejo e lido com seres extraterrestres e das mais variadas ordens, desde sempre, desde que eu tinha, na verdade, 11 anos de idade. Então, a partir daquele momento, eu comecei, de fato, a me ver como realmente eu era, mas eu não entendi isso naquele momento. Eu fui entender isso décadas depois. Então, todos nós estamos aqui extremamente conectados com uma energia que é nossa mesmo, superior a isso. E é só que essa energia superior, ela só vai conseguir se fazer valer deste corpo na medida que nós nos dispusermos a nos libertar desse plano hipnótico Terra. Então, seja lá onde você estiver, não importa, pode ser em centros espíritas, centros de umbanda, centros de candomblé, qualquer templo, não importa o templo, onde haja, por exemplo, em hospitais, em clínicas, basta que hajam pessoas, sabe, que hajam pessoas interessadas em trabalhar e utilizar as suas frequências messiânicas. A frequência messiânica é algo que nos habita. É justamente aquilo que nos permite, fazer coisas importantes pelos outros, né? Eu venho trabalhando pela humanidade há mais de 20 anos, praticamente 25 anos, onde nós desenvolvemos muitos trabalhos, inclusive para atender a população gratuitamente. Acho que 80%, 90% de todo o tratamento que nós fazemos é gratuito. Né? Por quê? Porque nós temos a compreensão de que enquanto nós não ajudarmos esse planeta como um todo a se libertar, a se curar, qualquer processo de cura vai ser sempre muito limitado, muito complicado e vai se arrastando de século para século, de milhares para milhares de anos, só que nós não temos mais esse tempo todo na Terra, porque a transição planetária está empurrando o planeta para um nível de consciência que é o nível atual dela, que é o nível real dela, que é a quinta dimensão. Então, nós tratamos aqui de um processo de cura criado por engenheiros siderais, que são seres extraterrestres.
muitos deles que, inclusive, participaram da criação desta atual raça raiz, dessa raça humana, da forma de vida humana. Eles compactuaram, participaram daquele processo da criação desse corpo. Esse corpo ele foi criado dentro de um processo de engenharia sideral. É como um veículo, né? Você compra um automóvel da marca X, Y, Z, mas existe todo um processo de engenharia inteligente, não é? Para que aquele veículo possa te levar para qualquer lugar. A mesma coisa é esse corpo, nós não somos o corpo. Cada vez que você deita para dormir, você deixa de ser esse corpo. Então, esse trabalho de cura ao qual nós desenvolvemos a nível nacional hoje, internacional também, é um trabalho que é estruturado em grupos por seres extraterrestres, como eu acabei de colocar, e são vários, são muitos os seres extraterrestres. Não existe uma, duas ou três raças extraterrestres, não, são muitas, na verdade, são muitas. Eu não consigo, inclusive, identificar, muitas vezes, o que é o que dentro de um processo de cura. Além dos seres intraterrenos, intramarinos, de seres híbridos também, né, que trabalham arduamente, trabalham de uma forma árdua mesmo, sabe? Para auxiliar essa nossa raça humana a poder se libertar de coisas que nós, inclusive, compactuamos na existência. Ninguém está aqui porque foi colocado, nós não fomos aprisionados, colocados compulsoriamente dentro desse veículo humano. Nós entramos aqui porque nós, de uma certa forma, nos iludimos e aceitamos isso. Nós esquecemos o que somos e passamos a viver como humanos. Basicamente é isso que nos acontece. Como robôs, dentro de um plano hipnótico, todo mundo faz a mesma coisa, orquestrados, sabe, por seres, por dirigentes absolutamente sombrios, que comandam esse planeta, que se alimentam da energia divina por nosso intermédio, né? É uma forma de explicar isso, né? Ignorando completamente nós, né? Quando você ignora a frequência messiânica da qual você treinado pelo seu próprio espírito para desenvolver, a frequência messiânica é uma frequência de cura, né? Jesus, por exemplo, ele tinha essa frequência messiânica. Todas as pessoas que você conhece que trabalham arduamente para que as pessoas possam viver de uma forma melhor, sem esperar absolutamente nada em troca delas, todas essas pessoas vivem dentro de uma frequência messiânica. Com certeza absoluta, se você estiver andando pelo meio da rua, né, e você vê um atropelamento, de repente você, com certeza, sei lá você vai esquecer da sua vida, você vai parar para auxiliar aquela pessoa. O fato de te levar a parar para auxiliar aquela pessoa, aquele animal, por exemplo, que tenha sido atropelado, isso é uma frequência messiânica, né? Então, todos nós temos capacidades crísticas extremamente fortes, extremamente estruturadas para curar e mudar o mundo ao nosso redor. Eu não consigo curar a Terra, o planeta Terra, mas eu consigo curar a parte do planeta Terra aonde eu vivo, aonde a minha essência existe. O que mais que eu poderia falar para vocês? Só que, ao invés de nós agirmos dentro de uma frequência crística, nós agimos de nós para nós mesmos como anticristos, né? E aí nós vamos nos prendendo mais e mais a essa dualidade. Então, os nossos amigos espirituais, eles fazem o possível e o impossível para nos ajudar a corrigir tudo que nós criamos para nós mesmos. Tudo aquilo que você tem é criação sua. Pode ser coisa boa ou coisa ruim. Naturalmente, quando nós criamos uma coisa boa, nós falamos, fui eu que criei. Mas agora, quando nós criamos uma coisa ruim, ou estamos vivenciando uma coisa ruim, nós sempre vamos dizer, isso aconteceu porque fulano, ciclano, beltrano atuou de forma X, Y, Z, sabe? Quando, na verdade, não é assim. Algo só nos acontece quando nós criamos, nós somos co-criadores da vida com Deus. Então, é fundamental que nós tenhamos um processo interno de autorresponsabilidade. Não adianta eu ficar pensando que os pleiadianos vão nos auxiliar, que os sirianos vão nos auxiliar, que os arcturianos vão nos auxiliar,
Sabe? Não adianta, porque eles não vão fazer isso. Eles já fazem o que é preciso fazer. Nós é que precisamos fazer a nossa parte. Lembra do início da nossa live? Ou seja, se eu quero me libertar, eu tenho que me imaginar liberto e me projetar para esse universo já liberto. Eu preciso compreender que, por muito tempo, eu ignorei o motivo de estar vivendo na Terra. Eu ignorei a importância de estar vivendo na Terra. Nós não estamos vivendo na Terra porque estamos aprisionados a ela. Estamos aprisionados a ela também. Mas não é isso que nos prende aqui. O que nos prende aqui é a nossa inércia, a inércia que existe dentro de nós. E cada vez que nós nos predispomos a nos libertar desse sistema hipnótico ao qual nós estamos inseridos, nós vamos sendo atendidos na hora em que nós estamos dormindo. É justamente o ponto importante que eu queria chegar dessa live. Porque você só vai conseguir se libertar quando você abrir o seu coração e falar, eu estou pronto para a minha libertação. Porque quando você fizer isso na hora de dormir e for dormir em paz, por exemplo, você vai começar a receber tratamentos nessas câmaras de curas arcturianas, pleiadianas, sirianas, por exemplo, são as que eu consigo sintonizar, se é que eu estou conseguindo sintonizar corretamente também, porque quando você está naquele nível de consciência 4.6, 4.7 dessa escala dimensional, o nosso cérebro ele é algo criado de forma linear para entender só aquilo que ele viu desde que você nasceu. Agora, quando nós estamos em níveis de consciência superiores, nós começamos a criar uma série de analogias com coisas, aquilo que está sendo visto com coisas que nós conhecemos, e muitas vezes aquilo que nós estamos vendo exatamente não representa nem 20%, 30%, 50% daquilo que realmente está acontecendo. Portanto, se você, ao dormir, por exemplo, vem vivenciando uma série de situações as quais você não consegue dar conta, não consegue compreender, é exatamente isso. Então, quando você diz, eu estou pronto para a minha libertação, automaticamente, enquanto você dorme, você está sendo tratado, você está recebendo um tratamento em qualquer civilização não, em muitos pontos desse planeta, mas dentro desse conglomerado de cura planetária, universal, que acontece hoje através de Mistritlan. Então, nessas vamos chamar clínicas, sei lá, não sei como chamar isso nesse momento, na verdade não me vem nenhum termo nesse momento, mas nós somos levados para naves, hospitais, que acontecem no nível de quarta dimensão, mas quarta dimensão alta, por exemplo, e ali nós começamos a passar por uma série de equipamentos, nós recebemos tratamento numa série de equipamentos, como, por exemplo, em cama, oh, meu Deus, em camas medicinais. Eu vejo que hoje há muita gente falando sobre medbeds, não é? Então, as medbeds, elas realmente existem, mas elas não existem na Terra. Eu já vi gente falando que existem medbeds na Terra. Eu, volta e meia, recebo mensagem de uma clínica ou outra que já diz que já está atuando com medbed. Medbed, na verdade, é algo que acontece no nível de consciência mais elevado que esse nosso, que é para justamente curar o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso corpo astral e gerir alterações intensas dentro desse nosso subconsciente. Então, nenhuma medbed vai trabalhar o seu corpo físico, vai trabalhar os corpos sutis para que automaticamente, enquanto você ainda está encarnado, você comece a somatizar energias diferenciadas nesse seu corpo. Então, eu me refiro, por exemplo, a essas câmaras arcturianas, câmaras pleiadianas, sirianas, mas embora existe muito mais do que isso. Eu lembro que há muitos anos atrás, alguns anos atrás, 10 anos atrás, talvez, sei lá, eu estava num local completamente, era uma área rural, eu estava, na verdade, era uma área rural, e eu lembro que eram 2 horas da manhã, aproximadamente, eu fiquei sozinho, fora nessa área rural, olhando para o céu, querendo ali, sei lá, de repente ver aquilo que tanta gente diz que vê, que naves passando para lá e para cá. E ali eu fiquei durante talvez uns 5 minutos. É engraçado que eu não estava com sono, mas eu simplesmente apaguei, né?
E quando eu apaguei, eu via naves em forma de luz envolvendo todo o planeta. É como se não conseguisse ver o Sol, o céu. Tamanho era o número de naves que existiam, muitas delas muito grandes, de formas muito diferentes umas das outras. E, de repente, aquilo foi tão estranho que eu acabei acordando. E, quando eu acordei, eu olhava de novo para aquele céu e não conseguia ver mais absolutamente nada. Mas é justamente isso que eu vejo, que a gente vê, por exemplo, quando está trabalhando a nível inconsciente das pessoas, a nível espiritual das pessoas, especialmente nesses trabalhos que nós desenvolvemos, tanto online, não é? Tanto presencial a nível de consultório também. Bom, esses processos de cura, eles visam elevar a nossa frequência vibratória para que a gente possa caminhar mais fortemente, mais estruturadamente, retornando aí para a quinta dimensão. Então, presta muita atenção. Essas medbeds, essas camas medicinais holográficas, elas só promovem a reconstituição de tecidos dos nossos corpos sutis, emocional, mental, astral, e não do corpo físico. Eu lembro que em uma live eu falei sobre essas medbeds, e no dia seguinte, uma pessoa que me parecia ser um homem, né, pela forma como se colocava, porque não disse o nome, mas ele disse: como eu faço para acessar uma medbed em 3 segundos? Sabe, eu fiquei olhando aquilo, eu não conseguia ter uma ideia do que responder para aquela pessoa. Com certeza, ele deve ter visto a live de alguém, deve ser alguém que vê muitas lives e acabou me ligando a algo que ele viu que eu não disse. Né? Então, não há como você fisicamente se ligar a nenhuma medbed. Não há como. Isso só acontece quando você se liberta, quando você está pronto para se libertar. Naquela oração que eu te falei, você vai dormir hoje? Então, se você estiver pronto para se libertar, mas se realmente estiver pronto para se libertar, então diga, faça uma oração e diga, eu estou pronto para me libertar. Mas se prepara, porque o mundo vai cair na sua cabeça. Porque todos os seus valores, eles vão ruir. Então, quando nós nos alinhamos com o Criador, nós vamos assumindo uma postura de nos libertarmos da Terra. Nós vamos assumindo uma postura que vai, em tempos muito curtos, modificando a nossa forma de ser notado, sabe? De ser percebido. Quando você começa a alterar a sua frequência e se desvencilhar da vida humana, não demora muito tempo, as pessoas vão olhar para você e vão dizer que você está estranho. Caramba, esse cara está estranho. Eles podem até não falar para você, mas eles vão falar entre eles. Então, automaticamente, quando você começa a se libertar do plano hipnótico Terra e começa a se aproximar daquele nível de consciência em que você realmente existe, automaticamente os seus amigos vão embora. As pessoas começam a se afastar de você. As pessoas com quem você conviveu, elas começam a se afastar de você. É um processo natural, inclusive. Só que isso começa a gerar culpa, começa a gerar desespero, porque, de repente, pessoas com as quais você conviveu a sua vida inteira, de repente, não te aceitam mais. E nem você consegue mais conviver com aquelas pessoas da mesma forma que você convivia anteriormente. Se isso já está acontecendo com você, é porque, com certeza absoluta, você já vem passando por uma dessas câmaras regenerativas, sabe? As quais nós estamos citando, e automaticamente você já está começando a se preparar para voltar para a quinta dimensão. Não há como, por exemplo, nós pensarmos em voltar para a quinta dimensão, ou seja, nos libertarmos do plano terrestre, querendo levar toda a nossa família. Querendo levar mulher, marido, filhos, pai, mãe, irmãos, porque não é assim que funciona. Para que a gente possa voltar para o local de onde nós viemos, nós vamos ter que passar pelo mesmo portal que nós utilizamos para chegar aqui, que é o tal do portal 1111. Ninguém consegue passar por esse portal 1111 levando ninguém, porque esse portal ele só passa uma pessoa de cada vez. Então, se você
pretende se libertar, se você pretende voltar para a sua real raça, raiz, que seria uma raça extraterrestre, por exemplo, a sua família estelar, quando você vai voltar para essa sua família estelar, automaticamente você vai voltar sozinho. Porque, de repente, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mãe, sua mulher, seu marido, eles não são família estelar, familiares estelares seus. Eles são pessoas com as quais você vem convivendo há muito tempo e com as quais você se comprometeu a se modificar e a ajudar na modificação desse planeta. Então, se você sente que você está chegando no momento de você se libertar, de fato, você pode até procurar auxiliar as pessoas que quiserem ser auxiliadas. As pessoas que não quiserem ser auxiliadas, elas vão ficando lá atrás. É por isso que automaticamente você vai se distanciando de uma porção de gente. Mas não se assuste, não se apavore, porque quando você começa a se afastar, ou seja, a ter um afastamento natural entre você e pessoas que você continua gostando, mas você já não consegue mais conviver com elas, automaticamente uma nova tribo vai surgindo. Novas pessoas vão surgindo, pessoas que são mais próximas daquilo que você está vivendo. Então, se isso vem acontecendo com você, é porque fatalmente você já está está recebendo algum tipo de tratamento dentro dessa civilização de Mistritlan. Bom, é importante ressaltar que está disponível a todos nós a cura para todos os males que assolam a humanidade. Todo e qualquer processo de cura espiritual, energética, vibracional, está à disposição de qualquer pessoa, nos bastando ter de forma consciente a intenção de transubstanciar em luz todas as sombras que nós insistimos de carregar de uma vida para outra, que acabam sempre nos prendendo à terceira e quarta dimensão. Você não vai deixar de gostar da vida humana, você só vai dar a ela o valor que realmente ela tem, e não sobrevalorizar ou supervalorizar algo que, de repente, não tem tanto valor assim. Porque a única coisa que tem valor é o seu espírito, é a sua essência, é o ser de luz que habita em você. Essa pessoa que você ouve, que de repente você já deve estar cansado de ouvir, porque eu estou falando feito uma matraca, né? Essa pessoa não é o Palermo. Palermo é só o personagem, é o corpo que está sendo utilizado para, de repente, trazer algum tipo de informação. Aliás, esse é o meu objetivo, ao fazer lives, ao passar qualquer tipo de informação, o objetivo é sempre procurar passar de uma forma metafísica informações que eu considero importantes desse plano espiritual. Bom, e é automaticamente dessa forma que é exatamente isso que eu estou colocando aqui, quando você começa a transformar ou a transubstanciar, ou você permite ao seu próprio espírito que sejam transubstanciadas todas as sombras, ou sejam modificadas em luz, é isso que vai nos permitindo ascensionar de forma gradativa, a níveis mais sutis de consciência. Então, a cada dia que você vai vivenciando isso, cada dia que você vai trabalhando, nas 24 horas de cada dia, momentos em que você se reporta à sua espiritualidade, não adianta você querer ficar meditando feito um monge, por exemplo, no Tibete, porque não é esse o seu objetivo, não é esse o meu objetivo. Eu preciso viver enquanto humano, eu preciso me alimentar, eu preciso responder por tudo aquilo que me envolve, não é? Então, a vida humana, ela é importante, mas dentro dessa vida humana, eu tenho que estabelecer parâmetros para que o meu espírito ele comece a crescer dentro de mim e comece, de fato, a me levar de volta para casa. Eu sinceramente, espero que eu esteja conseguindo me colocar de uma forma organizada. Então, ascensionar, só para a gente já praticamente fechar, não significa que nós vamos dar saltos quânticos. Eu não vou conseguir sair daqui com esse peso todo que eu carrego e dar um salto para a quinta dimensão. Eu vou ter que continuar esse processo gradativo, dia após dia, hora após hora, para que realmente eu consiga me tornar menos pesado, menos denso, e quando eu menos me der conta, por exemplo, eu vou estar, de fato,
me libertando com essa segunda morte que eu citei lá no meio da live. Bom, eu preciso libertar todo esse lixo kármico que está dentro de mim. Não há como estalar o dedo e num passe de mágica, por exemplo, tudo isso ser transformado em luz. Isso é gradativo, pelo menos é assim que eu entendo. Eu sei que há pessoas que dizem que não, se você tem intenção, a sua intenção é o que vale. É o que vale. Mas, dependendo da carga que você esteja carregando, você vai ter que se desvencilhar dela, né? Porque não é difícil nós nos desvencilharmos de coisas tridimensionais. O difícil é nós nos desvencilharmos de crenças, de coisas que nos prendem à terceira dimensão. Bom, na verdade, então, o grande objetivo para isso é nós nos deshipnotizarmos do vínculo que nos prende aos processos encarnatórios sucessivos. Pois é isso que vai nos permitir chegar ao nosso ponto zero, que é o ponto em que nós chegamos nesse planeta. E isso vai acontecer a qualquer momento. Então, quando você busca um processo de libertação, essa libertação, ela vai acontecer em qualquer momento. Para cada um de nós, a libertação vai acontecer num momento diferente. Se nós estivermos 10 pessoas trabalhando muito fortemente juntas a mesma coisa, cada uma dessas pessoas, cada uma dessas 10 pessoas vai ter uma passagem, vai ter um processo, como é que é? Não é isso. Ela vai atingir esse ponto de transmutação, de transubstanciação, em momentos diferentes. É como se cada um de nós, dessas 10 pessoas, tivesse a possibilidade de passar por esse portal 1111, mas cada uma a seu tempo. O que vai na frente, ele vai naturalmente já preparando o caminho para aquele outro que vem aqui atrás, que é o que nós fazemos aqui agora, né? Por que nós estamos aqui agora, nesse momento, eu falando e você ouvindo? Se você está aqui me ouvindo já há 1 hora, por exemplo, nem sei, acho que 1h30, aproximadamente, se você está me ouvindo falar há 1h30, é porque existe dentro de você um chamamento interno que está te levando para isso. E isso não é um processo complicado, é um processo simples, mas não é fácil. É simples porque você precisa se predispor a alterar, a ajustar a sua frequência a cada instante, a cada momento. Então, os seus gostos, os seus valores, eles vão se alterando, eles vão se modificando. Por quê? Porque o seu espírito ele vai interagindo com a realidade ao seu redor de uma forma cada vez mais sutil, mais leve. E aí, automaticamente, você contribui para que esse planeta se torne melhor, para que a vida nesse planeta se torne melhor. Flávio, eu cansei você, Flávio? De modo algum, é muito bom te ouvir, é uma verdadeira aula de espiritualidade. Tem perguntas do pessoal, mas se você quiser trazer mais alguma coisa para concluir, pode trazer. O que eu pretendia trazer, na verdade, para a gente conversar era exatamente isso, a importância de eu entender que a libertação é algo que tem que ser gradativo, ela não é no estalar de dedos. Legal. Vamos aqui conferir quantos likes nós ganhamos aqui até o presente momento. Vou até atualizar para verificar. Olha, mais de 1.000, muito obrigado pelo seu apoio. Você que chegou depois, chegou agora há pouco, aproveita para curtir e impulsionar o nosso programa aqui. Nós vamos alcançar mais pessoas com a sua ajuda. O seu like é muito importante. Manda o link aí para 2, 3 pessoas para aumentar a nossa egrégora de luz. Quase 1.300 telas conectadas. Obrigado pela sua audiência. A primeira pergunta é da Carmen Ribeiro. Ela disse assim: se temos o véu do esquecimento, como somos culpados em estar em desarmonia? E nós mesmos atribuirmos nossas doenças se fazemos o bem, tentando todos os dias ser útil? Bom, Carmen, nós não somos culpados de nada. Eu não entendo assim, não existe culpa. Aquilo que eu entendo agora que está errado, que não é bom para mim, eu mudo, eu vou modificando. O meu trabalho entre eu e eu mesmo, é justamente ter essa percepção e compreender que eu
preciso e que eu posso modificar. Então, eu não me sinto culpado exatamente por um erro que eu cometa. A gente comete erros, porque esqueceu. Eu também não concordo com essa história de você nascer e você vai esquecer para que você possa perceber ou para que você possa fazer a coisa certa. Porque se você esquece, automaticamente a tendência de você fazer a mesma coisa errada é muito grande. Eu concordo com ela. Só que não permita que esse processo de culpa, eu falei bastante sobre isso no meio da live aí, porque cada vez que você está dentro de um processo de culpa, automaticamente você trabalha um processo de autolimitação e você não pode se limitar. A Angélica Alves. Se a reencarnação não existir de fato, por que se preocupar... Desculpa, eu entendi. Você pode repetir? Vou repetir. Tem mais coisas na pergunta. E se a reencarnação não existir de fato, por que se preocupar com vidas passadas em vão? A encarnação, ela acontece, não existe a reencarnação. Porque, da minha forma de entender, porque se eu vou pensar em reencarnação, eu vou pensar que eu vou encarnar novamente como Palermo. Existem novas encarnações, né? A minha última encarnação, ela terminou em 1945. Eu era um soldado e eu fui fuzilado em 1945. Eu era um soldado alemão e eu fui fuzilado porque eu facilitava a fuga de judeus. Então, ali eu fui fuzilado. Em 1955, eu nasci novamente, mas aquele cara que foi fuzilado em 1945, ele está aqui dentro. Então, não houve uma reencarnação, houve uma nova encarnação. O Palermo, hoje, ele tem é o gerente geral dessa bagunça onde muitas pessoas habitam ou coabitam o mesmo espaço. Foi uma vida difícil a sua, hein? Olha, todas elas, viu? Todas elas. Todas têm todas, quer dizer, todas que eu consigo me lembrar. Na França, eu fui guilhotinado. Vixe. Na Idade Média, eu cortava a cabeça de muita gente, mas aí eu tive minha cabeça decepada também. Como foi escrito, acho que na Bíblia está dizendo assim que, não sei onde, mas me parece que tem um texto assim, ninguém é dado um peso maior do que possa suportar. Isso aí. Parecida com isso. Mas é exatamente isso. Faz sentido, não é? Faz, muito. Então, eu vim aqui agora, enquanto Palermo, para me libertar, porque nessa última encarnação, em 45, ali eu procurava auxiliar as pessoas a fugirem daquele regime doentio que existia, né? Então, eu consegui auxiliar muita gente a fugir. E aí, automaticamente, eu fui descoberto e fui fuzilado, como um traidor da pátria. E hoje, automaticamente, isso porque eu já matei muita gente em outras vidas, em vidas. São centenas, milhares de encarnações que nós já tivemos aqui. Hoje, eu estou vivendo uma coisa assim mais legalzinha, porque eu já estou cansado de fazer sempre as mesmas bobagens. Então, automaticamente, quando você vem cansado de fazer aquelas mesmas bobagens anteriores, você tem um sensor interno que sempre te leva para um caminho diferente. Vamos agradecer a Silvana. Silvana se tornou membro do canal, colaborando com o nosso trabalho aqui, muito grato. Pandeirinho da sorte, Pandeirinho está quietinho aqui faz dias, hein? Que bom. Para agradecer a Silvana que colaborou conosco. E olha só, Ira também nos ajudou e disse assim, comecei meu despertar com o Palermo há muitos anos, por isso quero agradecê-lo. Estou muito bem, feliz de te ver por aqui. Olha que legal, Ira Degani. Eu acho que eu conheço a Ira já, não deve ser 20 anos, mas pelo menos uns 15 anos. Que bom que você está aqui, Ira. Legal, né, esses comentários? Muito legal. Ficamos felizes em saber, Ira. Que bom que você está bem. Olha, a Glaucione... Ira, e gratidão pelo seu apoio aqui com o Superchat. A Glaucione disse assim, se existe contrato de enfermidades na preparação reencarnatória realizada com os controladores da matrix espiritual, ela quer saber se existe esse tipo de coisa. Não existe. Não, eu não entendo assim. Eu não entendo assim. Eu não sou o dono da verdade, não é?
Eu falo sobre a minha forma de compreender. Então, não existe um contrato. Só que, se eu tenho sempre a mesma tendência a cometer a mesma bobagem, então, muito provavelmente, eu vá sobrecarregar esse meu corpo de alguma forma. Por isso, né, antes de encarnarmos, automaticamente a gente acaba nascendo aí com esse antídoto, que seria para curar o nosso próprio veneno, né? Mas são coisas muito difíceis de serem compreendidas e principalmente explicadas. Janaína, olha só, ela nos ajudou aqui, colaborou com o nosso trabalho, se tornando membro do canal Gaitinha Encantada. Para agradecer o seu apoio, Janaína, muito obrigado mesmo, ficamos felizes por você nos ajudar. E o Tiago Leite, zumbido no ouvido seria espiritual também? Pois nos exames não aparecem nada nos exames. Ah, não aparece? Então é. Porque se não há nenhum problema físico, geralmente quando a pessoa chega no consultório me procurando lá para tratar de zumbido no ouvido, agora, por exemplo, que eu estou falando de zumbido no ouvido, parece que tem 5 milhões de cigarras gritando, uma em cada ouvido. Porque isso é uma conexão com a quarta dimensão. Só que na medida que eu comece a falar, automaticamente a minha conexão com isso some. Então, se ele tem zumbido no ouvido, já procurou a medicina, já fez exames e não há nenhum desvio, por exemplo, a nível de labirintite, ele não tem problema de labirintite, então isso pode ser, sim, um problema espiritual. Mas não é problema espiritual, é uma questão de compreensão. Ele está acessando a quarta dimensão, ele está cada vez mais se aproximando da quarta dimensão, e é por isso que o zumbido se faz presente. Essa é a minha forma de compreensão. Inclusive, falou zumbido, eu começo a ouvir. Todo mundo é assim, a hora que fala, passa a ouvir o zumbido. Interessante. Ele vem à tona, exatamente. Porque a tua atenção... Mas não é todo mundo, não é todo mundo que sente, mas todo mundo que sente o zumbido, sabe aquela história da ponte? O rio, terceira dimensão, quinta dimensão, quarta dimensão, a ponte. Então, todo mundo que está em cima da ponte e que já começa a passar da metade da ponte para a quinta dimensão, começa a sentir esse zumbido no ouvido. Interessante. O Inácio, no seu modo de entender, um paraplégico por lesão medular pode se autocurar? Olha, eu acho que não, né? Não sei. Olha, veja só, é difícil dar esse tipo de resposta, porque se eu vou analisar essa pergunta com a ótica da neurociência, dá. Com a ótica da neurociência, é possível. Por exemplo, há uma situação real que aconteceu dentro de um laboratório nos Estados Unidos por um cientista que lidava lá com os seus macaquinhos, e um dia, isso está num livro de neurociência que eu acho que é do Norman Doidge. Se você conseguir escrever, Norman Doidge. Ele tem 2 livros, O Cérebro que se Transforma e O Cérebro que Cura. Então, o Norman Doidge, ele cita num desses 2 livros uma situação que aconteceu no laboratório. Então, o que eles fizeram, os cientistas? Eles pegaram um macaquinho, a nossa mão, existem 3 nervos que fazem, nervos cerebrais, né, ligação com o cérebro, que fazem com que nós tenhamos essa possibilidade de pegar as coisas, de agarrar as coisas. Então, o que eles fizeram? Eles cortaram o nervo central da mão do macaquinho, a mão do macaquinho ficou boba. Ficou completamente paralisada. Tudo que ele fazia com a outra mão, né? E aquele macaquinho passou a ser analisado dia após dia. E depois de 60 dias, aquele macaquinho que teve o nervo central, desculpe se eu estiver citando isso de forma errada, equivocada, mas, enfim, isso é uma história que está no livro, né? Aquele mesmo macaquinho, é isso aí, O Cérebro que se Transforma. São 2 livros, é O Cérebro que se Transforma e O Cérebro que Cura. Aquele macaquinho, depois de aproximadamente 2 meses, ele estava pegando a banana, deram uma banana e ele pegou justamente com aquela mão, porque era a mão dominante dele. Então, fica difícil para responder ao nosso amigo se eu vou trabalhar
dentro dessa visão limitada, humana, não é possível. Agora, vamos imaginar que ele consiga imaginar a sua própria vida como aquele animalzinho, por exemplo, que ele é muito superior, naturalmente, ao animalzinho, se ele conseguisse desconectar, ou seja, eliminar o problema e começar a se ver de uma forma curada, pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça. Não acontece comigo. Isso, exatamente isso. Aos 68 anos agora, tenho problemas de coluna. Eu já andei procurando colunas novas para vender, colunas novas, mas ninguém vende uma coluna nova. Então, eu já trabalhei profundamente essa questão da reconstituição física, reconstituição de todas as formas, mas não deu certo. Não deu certo. Mas agora Quando eu me refiro... Só um minutinho, Flávio. Quando eu me refiro à cura, eu falei da parte física, porque é importante que nós tenhamos o nosso corpo equilibrado, ajustado, para que a nossa vida possa acontecer de uma forma intensa, de uma forma plena e de uma forma onde nós tenhamos sucesso. Mas o nosso objetivo nessas lives, no meu trabalho, por exemplo, como terapeuta holístico, não é o corpo físico, porque o corpo físico é objeto da medicina, da ciência. Nós trabalhamos energeticamente para que a pessoa possa se alterar e se modificar, se ajustar e, de repente, modificar o entorno dela. Fala, querido. Eu ia dizer o seguinte, que na realidade física, com o avanço da ciência e com o auxílio da inteligência artificial, a cura para muitas doenças crônicas, estados debilitados de pessoas que estão nessa condição que foi falada aqui pelo professor, o avanço da ciência está trazendo cura para muita coisa, soluções para muita coisa, rapidamente. E em termos espirituais, tudo é possível ao que crê. Eu vejo dessa forma, nada é impossível. Sabe, Flávio, há 30 anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás, eu não lembro se foi no 1995 ou 1997, eu lembro que eu deitei para dormir, e no que eu deitei para dormir, no que eu virei de lado, eu já estava fora do corpo. Eu já estava numa espécie de um auditório, que era uma universidade, que era no fundo do mar. Olha que coisa louca. Eu sabia que era no fundo do mar, mas eu só apenas sabia. Então, de repente, era um auditório, imagina um auditório imenso para 1.000 pessoas, era uma coisa muito grande, tinha muita gente lá, inclusive eu, ali sentado. Aí, de repente, depois de algum tempo, sobe uma pessoa no palco, olha para todo mundo e diz, no tempo certo, ou daqui a 30 anos, sei lá, vocês estarão curando, foi mais ou menos isso, vocês estarão curando as pessoas com informações, e passado um tempo um pouco maior, não haverá mais cirurgia, porque os corpos irão se regenerar. Quando eu falei de MedBed, eu coloquei aqui, eu fiz uma anotação e eu acabei não falando para vocês, eu nem sei... está aqui. Existem 2 filmes que mostram isso, esse processo acontecendo, que são Avatar e Elysium. Então, as MedBeds, elas são mostradas ali, mas o que acontece ali é num nível de consciência já mais elevado, se bem que no filme parece que é terceira dimensão. Mas quando o pessoal sai daqui do planeta para aquela estrutura, aquela estrutura não acontece a nível de terceira dimensão. Mas, enfim, lembrei agora que eu queria falar isso e acabei esquecendo. Mas, desculpa, segue. Tudo bem, tranquilo. A Adélia Silva, é possível, ao desencarnar, a alma almejar voltar para a sua mônada, ao invés de ir para a 5ª dimensão? Tudo é possível. Tudo é possível. Eu só não entendo é que esses termos, nós utilizamos sempre os mesmos termos, mas para cada um de nós, aqueles termos têm um significado diferente, né? Então, quando nós
desencarnamos, nós podemos optar por não encarnar mais? Podemos. Podemos optar por voltar para o nosso planeta de origem? Podemos, mas para a gente voltar para o nosso planeta de origem, nós temos que nos desmagnetizar de tudo aquilo que vem acontecendo nesse quase 1 bilhão de anos que nós começamos a chegar nesse planeta. A Carmen quer saber o seguinte: teremos consciência pouco antes do desencarne? Saberemos para onde vamos um pouco antes? Eu acho muito difícil. A não ser que você já esteja se preparando agora. A não ser que você esteja preparada para desencarnar. Eu vivo dizendo há mais de 20 anos, quem me acompanha através das minhas lives vai lembrar disso, que eu estou pronto para morrer 24 horas por dia. Isso não significa que eu seja um suicida. Eu não vou tirar a minha vida, mas eu estou pronto para ir embora. Porque não é que eu seja santo ou que eu seja num nível de consciência top do top do top. Não, é que eu faço tudo o que é possível para que eu possa me libertar. O que é fazer tudo o que é possível para se libertar? É me desvencilhar o tanto quanto possível da terceira dimensão e mesclar a minha vida com o plano espiritual. Então, vamos imaginar que eu esteja pronto para desencarnar daqui a pouco. Será que eu vou saber exatamente para onde eu vou? No meu caso, é possível, porque eu vivo mais na 4ª dimensão do que aqui na terceira. Todos os processos de cura que eu acabo promovendo para as pessoas, a nível presencial ou online, sempre acontecem em níveis de consciência diferentes desse daqui. Então, eu tenho uma visão, ou uma visão aproximada, do que é a existência fora do corpo. É possível, então, que antes de desencarnar eu saiba para onde vá? Talvez, porque eu vivo isso o dia inteiro, e todos os dias, de domingo a domingo. Meu celular não para. Um momento. Então, a todo instante, a todo momento, porque essa é a minha forma de trabalhar com as pessoas. Cada vez que as pessoas não estão bem, os meus pacientes, eles me avisam, eu não estou bem, e automaticamente a gente cuida dessas pessoas. E cuidar dessas pessoas é a nível energético, não é a nível físico. Por isso que na espiritualidade é recomendado amar o próximo como a ti mesmo, soltar as coisas que te prendem à matéria, se desvencilhar dos apegos, aquela coisa de você colocar o coração no plano espiritual, conectar a mente no plano mais sutil, porque onde está o teu coração, onde está a sua mente, o seu foco, ali está o seu tesouro. Então, se a partida chegar para qualquer pessoa e ela tiver, no mínimo, já preparada em termos de desapego, já é meio caminho andado, não é, Palermo? Porque sim, é fácil você se desapegar, relativamente fácil você se desapegar de coisas materiais. É muito complicado você se desapegar de crenças. Sim. É muito difícil você se desapegar de coisas que já não te servem mais, e você sabe que não te servem mais, mas você não consegue largar. Então, é muito mais um trabalho de compreensão, não é? Do que exatamente qualquer outra coisa. Eu preciso compreender o peso que aquilo... Eu preciso quantificar os meus valores de forma diferenciada. Olha, o Eduardo disse assim, o Palermo disse que se pedir libertação, tenha cuidado, pois irá cair uma série de provas ou testes envolvendo valores, princípios, etc. O que realmente cairá sobre a pessoa que pedir? Como é que eu vou explicar isso? O mundo ele vai se apresentar para você de uma forma imediata, completamente diferente daquilo que você está acostumado a ver. Né? Eu, quando comecei a dizer que eu estava pronto para a minha libertação, que foi por volta de 1995, eu fiquei sem saber para onde ir. Eu não sabia exatamente para onde ir naquele momento. Né? Então, eu não tinha um caminho. Sabe? Eu me lembrava de Ramatiz todos os dias, porque Ramatiz dizia, não pense no caminho, apenas caminhe, porque o teu caminho não existe ainda. Então, quando você começa a caminhar, o seu caminho vai se delineando. Então, quando você diz, eu estou pronto para a minha libertação, todos os teus valores humanos, eles começam a se alterar. Tudo aquilo que é muito importante para você hoje, daqui a pouco passa a não ser mais tão importante assim.
ou o grau de importância vai diminuindo gradativamente, a ponto de você, depois de 10, 20 anos, por exemplo, não conseguir se imaginar há 30 anos atrás. Se alguém dissesse há 30 anos atrás que eu faria isso que eu faço hoje, eu mandaria internar. Se alguém me dissesse há 30 anos atrás que eu estaria vivendo da forma como eu vivo, fazendo o que eu faço hoje, eu mandaria internar, porque era completamente fora de qualquer realidade que eu existia naquele momento. É nesse sentido. Palermo e audiência, um comentário aqui, ó. Se perguntar para qualquer pessoa como que é o mundo espiritual, a pessoa talvez não saiba dizer e explicar porque ela não tem referência, ela não experimentou ainda ou pelo menos não se lembra disso. E se você disser para um espírito que ainda não encarnou ou não se lembra que encarnou e tal, como é que é a vida na matéria? Ele não vai saber explicar direito porque não tem referência. Então o Ramatiz fala uma coisa que para mim foi o mais bonito que eu já ouvi até hoje nessa explicação de por que estamos aqui encarnados. Ramatiz diz o seguinte, que nós estamos buscando referência aqui nessa encarnação para compreender a dimensão material. Muito interessante. É isso aí. Muito legal, né? Aqueles livros que foram canalizados ou foram psicografados por Hercílio Maes, ou Maes, sei lá, não sei agora como é a pronúncia. Eu li todos. Todos os livros canalizados ou psicografados pelo Hercílio Maes, eu li quando eu era menino, quando eu era moleque. Que bom. O Evandro, os arcontes nos colocam em uma roda de Sansara? Não sei falar sobre isso. Não sei falar sobre isso. A Vânia, como limpamos nossas sombras? Limpa, não há como limpar a sombra, porque você só limpa algo físico, algo que você pega. E as suas sombras você não consegue pegar. As nossas sombras nós transubstanciamos. Nós permitimos ao nosso espírito que gere um processo de transubstanciação. Ou seja, a sombra ela é transformada em luz. O que existe de fato é a luz. A sombra não existe. A sombra não é real. A luz é real. Agora, por exemplo, se eu apagar essas luzes que estão acesas aqui todas, automaticamente vai ficar uma escuridão. Agora, se eu ligo o interruptor, automaticamente a luz se faz presente. Agora, se eu pegar, por exemplo, um foco de escuridão e projetar nessa claridade, ele não vai tomar conta, ele não vai crescer. Então, a luz ela tem que ser transformada, aliás, a sombra precisa ser transformada em luz, ou seja, aquilo que há de ruim em nós precisamos utilizar essa frequência de Mashira, ou essa frequência messiânica que existe dentro de nós, e transformar numa coisa boa. Se eu posso agredir, então eu posso utilizar a energia da agressão para fazer uma coisa boa por alguém. Se eu posso machucar, eu posso utilizar essa energia da agressividade para criar alguma coisa legal para alguém, né? O Carlos, muito se fala que o demiurgo criou a prisão aqui, e no plano espiritual também. Como voltar para casa se esse ser criou prisão em várias dimensões? Olha, se eu entender que eu sou o próprio Deus em ação aqui agora, então eu vou utilizar as prerrogativas desse Deus em ação aqui agora, e eu vou expressar Deus nas minhas atitudes. E aí não há demiurgo nenhum que vá conseguir me aprisionar. Eu só vou ser aprisionado, me manter aprisionado ou continuar aprisionado se eu ceder aos encantos desse moço aí. A Eliana Demétrio, o que dizer das palavras de Jesus? Certas doenças é para a glória de Deus. Eu não concordo com isso. Não é nem tudo aquilo, porque, na verdade, ninguém sabe exatamente se essas palavras foram proferidas por Jesus, porque ninguém estava lá, né? Tudo aquilo que foi escrito sobre Jesus foi escrito muito tempo além, depois da morte dele.
Não acredito que tenha sido dito isso. Não tem sentido. A Celeste Siqueira, o que tem a dizer sobre terapia neural? Terapia neural? É. Eu, na verdade, não posso dizer nada sobre terapia neural, porque eu não conheço terapia neural. Eu sou um Nem... terapeuta holístico, né? E eu trabalho, por exemplo, redes neurais através de reprocessamento cerebral, através de hipnose, através de terapia de vida passada, através de terapia anti-magia, que é a estrutura básica do meu trabalho. Eu vou trabalhar todas as redes neurais da pessoa, porque na medida em que você esteja magiada, por exemplo, que você esteja sendo manipulada por um obsessor ou por uma personalidade múltipla, por um possessor, por um mago negro, automaticamente todo esse processo de apreensão, né, como disse o rapaz aí na pergunta dele anterior, acontece através da rede neural. Então, terapia neural eu não conheço. Eu conheço terapias vibracionais, terapias que facilitam a libertação no plano espiritual daqueles quadros que as pessoas estão vivendo. A Heloísa Duran disse o seguinte: o que você acha da ressonância harmônica? Sou ressonante e isso das pessoas se afastarem foi muito forte na minha vida. E eu tentei, mas minha energia não encaixa mais. Pedi muita informação. Essa terapia que ela fala aqui é do Hélio Couto. Sim. O que você acha da ressonância? Porque no fundo é sempre a mesma coisa. É. No fundo é sempre a mesma coisa, com nomes diferentes. Não é? Então, quando você começa a se desvencilhar da terceira e quarta dimensões, dessa dualidade, aí automaticamente o mundo que fica preso na terceira dimensão... será que você consegue, Flávio, imaginar um filmezinho? O filme que está passando aqui na minha cabeça, eu vou projetar para você poder pegar aí, sabe? Então, de repente, você está no meio de um grupo, as pessoas estão se divertindo, comendo, bebendo, e, de repente, imagina que você vai sendo retirado, sabe? Imagina que você vai flutuando e você vai sendo retirado daquele quadro e ninguém percebe que você saiu do quadro, porque, de repente, você já não está mais ali ou, de repente, você nunca esteve ali. Consegue imaginar? As minhas ideias, elas são sempre muito loucas, porque é assim que eu vivo. Abduzido. Não é abduzido. Não retirado é abduzido. do Se o meu meio. próprio espírito ele começasse, de fato, a me retirar gradativamente daquele meio. E aí, automaticamente, nada daquilo mais tem a mesma importância que tinha há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Entendi, porque é o seguinte, a pessoa não se conecta mais com aquilo, ela não se enxerga mais naquele tipo de hábito, naquele tipo de comportamento, ela não se enquadra mais naquele mesmo vício que tinha anteriormente de fazer aquelas coisas, fica sendo uma coisa assim, tipo... inadequada, não tem nada a ver com a pessoa, ela não se sente bem e aos poucos vai evitando, daqui a pouco não é mais relevante. Eu não conheço a terapia do Hélio, mas eu conheço muita gente que conhece o Hélio, que pratica essa terapia, pratica essa forma de cura, de libertação, e é sempre a mesma coisa, porque no fundo o objetivo é o mesmo. O que acontece é a mesma coisa, de forma diferente, com nome diferente, vai. Mas a coisa é igual. Uma coisa eu sei, os ensinos do Hélio Couto são fantásticos, só tem a ajudar a colaborar ao crescimento das pessoas. Hélio Couto, com certeza. É muito bom, parabéns. É por isso que ele está onde ele está, é por isso que ele chegou onde ele chegou, é por isso que ele está no patamar em que ele está, porque o trabalho dele é muito bom, é excelente. Nota 10, é fantástico. A Marilene Fernandes tem algo a dizer sobre ERCS? ERKS. Olha, é uma civilização intraterrena, mas eu não tenho nenhuma ligação com ela. É uma civilização intraterrena. Na verdade, essas civilizações intraterrenas, como Aurora, Mistritlan, Erques, o Trigueirinho, ele era um profundo conhecedor disso tudo, ele escreveu, inclusive, livros sobre todas elas, mas eu nunca tive nenhuma conexão, nem com Erques, nem com Aurora. Minha conexão sempre foi, desde que eu comecei a me envolver com a espiritualidade, sempre foi com Mistritlan. Porque eu fui levado, né?
eu fui levado, naquele momento em que eu estava numa situação deplorável da minha vida, há mais de 25, 28, 29 anos atrás, sei lá eu fui levado justamente a Mistletlan. E ali eu tive uma conexão muito forte com Macventa, Melquisedeque, eu tive uma conexão muito forte com seres arcturianos, com seres pleiadianos, com seres sirianos também. Então, eu nunca tive uma conexão, pelo menos não que eu consiga registrar com outras colônias intraterrenas. Existem colônias intraterrenas no planeta inteiro. É? O gato está ligado a uma delas, que ele está falando. É, o horário dele pedir colo. Você já teve contato com algum deles frente a frente? Não, só fora do corpo. Como é que foi? Só em trabalho. Na verdade, só em trabalho. O meu contato com esse povo é que eu vivo sempre pensando única e exclusivamente em trabalho. E esse povo com quem eu lido também só pensa em trabalho. Oi? Oi, Flávio? Foi pegar o gatinho. Achei que você tivesse caído. Não, foi pegar o gato aqui, por isso que eu pedi para você explicar aí a tua experiência enquanto eu ia pegar ele. Tá. Muito bem. Bonitão. Como é que foi o seu contato com eles, com esses seres? Então, eu fui tratado, né? Eu comecei recebendo um tratamento. É? Na medida que eu recebi o tratamento, eu fui me alinhando com todos eles, e quando eu dei por mim, eu estava conectado a eles de uma forma muito interessante, ou seja, eu era parte de uma equipe, né? Sou parte dessa equipe. Por isso que eu venho desenvolvendo esse trabalho há tanto tempo, né? Há 25 anos. 25 anos. Porque essa minha conexão com eles, ela se amplia a cada instante, a cada momento. Muitas vezes, quando uma pessoa me diz, olha, eu não estou bem, basta eu ler aquilo, por exemplo, automaticamente aquela pessoa já está sendo trabalhada. É porque existe uma autorização interna em mim, né? Ou seja, pode utilizar a minha energia. Utiliza a minha energia, faça por ela tudo que é possível ser feito, porque, na verdade, quem vai fazer alguma coisa é sempre o plano espiritual e nunca o humano, né? O teu início de despertar foi quando você começou com esses trabalhos ou foi antes? Eu tinha 11 anos de idade. 11 anos? 11 anos de idade. 11 anos. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a estudar hipnose e alta magia. E aí eu comecei a fazer exercícios de alta magia. Eu esperava os meus pais irem dormir, e aí eu ia lá para o fundo da casa, acendia uma vela, porque era um lugar muito escuro, né? Onde eu vivia não tinha, a iluminação não chegava até aquela região. Passava numa avenida principal, numa rua principal, mas exatamente onde eu existia, não tinha iluminação. Então era um lugar muito escuro. Então eu apagava a luz, que eram aquelas lâmpadas, sabe aquelas lâmpadas de 25 watts, que praticamente você quase não enxerga nada, mas era o que tinha naquela época. Então, eu fui fazer o exercício do espelho através da iluminação de uma lâmpada. E ali, aquele exercício, como ele era tratado, então, num determinado momento, o meu rosto sumiu, porque eu fiquei olhando justamente no frontal, né, criando um foco. É um exercício, né? Automaticamente, o meu rosto sumiu, e surgiu uma cabeça, ou seja, meu rosto sumiu, virou uma massa cinzenta, e essa massa cinzenta ela foi dando lugar a uma cabeça muito diferente de uma cabeça humana, uma cabeça muito maior, olhos grandes, boca pequenininha. E aí aquele garotinho de 11 anos ficou apavorado, desesperado, não sabia exatamente o que fazer da vida, porque não conseguia gritar, não conseguia correr, não conseguia pedir ajuda. Então levou lá alguns instantes que pareceram horas, até que tudo voltou ao normal, e aí o garotinho enfiou a viola no saco, como dizia meu pai, e nunca mais mexeu naquilo lá. Então esse foi o meu primeiro contato. Nossa.
E de lá para cá, teve muitos contatos, Palermo? Olha, naquela época eu tinha 11 anos de idade, dos 11 até os 19 anos eu estudava muito Ramatiz, sabe? Mas aí, quando chegou aos 19 anos de idade, eu fui largando tudo isso, porque eu precisava me estruturar na vida humana. Então, eu fui estudando, trabalhando e trabalhando cada vez mais, me envolvendo cada vez mais com o mundo corporativo. Quando eu dei por mim, eu havia deixado de lado completamente tudo que é relacionado à espiritualidade. Eu voltei à espiritualidade com 38, 39, 40 anos de idade. Por necessidade. Você está no computador? Estou. Vou fixar aqui a pergunta para você ler. O cilindro azul, que muitas vezes é sugerido para se curar ou ajudar a curar, ele está sob o comando de quem no plano superior? Depende. Isso pode, veja, isso é um processo de cura que pode estar sendo utilizado por um pleiadiano, por um siriano, né, por um arcturiano. É que geralmente o arcturiano ele trabalha com corredores e cilindros também, vamos chamar assim, de cor azul prateado. Não é exatamente um azul, mas também não é um prata. Não sei. Então, cada vez que nós estamos cuidando de alguém, as cores se fazem presentes, né? E eu sei que eu sempre trabalho, em geral, com essas raças que eu acabei de citar, mas não que seja somente com elas. Bom, acabaram-se as perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma outra aqui. Se tem mais alguma. Tá bom, acho que o pessoal também já cansou, né? Eu fico feliz em ter participado desse processo, desse trabalho. Espero realmente ter conseguido auxiliar alguém com essas informações que a gente vai vivenciando aí no dia a dia. Sou muito grato a você. E esse teu gato, realmente, ele tem a vida que pediu a Deus, fala a verdade. Eu acho muito legal quando você pega esse gato no colo e ele enfia a cara aí debaixo do seu braço, ou seja, eu não quero ver luz, eu quero dormir. Ele fica camuflado aqui na camiseta. Exatamente. Então é isso, essas foram as suas considerações finais. Então, já se despediu também? Fico feliz em poder participar, em, de repente, trazer algum tipo de informação e que essa informação, de fato, possa servir para alguém, possa auxiliar alguém a viver melhor. Então é isso, pessoal. Obrigado, Palermo, pela sua colaboração. A todos vocês que estiveram conosco até agora, obrigado pela companhia. Rebobinem a fita, chegou agora há pouco, não tem problema não. É só você rebobinar. Deixa o teu comentário aí, o que é que você achou desse programa. E nós nos veremos amanhã no mesmo horário, às 20h30. Um abraço de alma do Flávio Vale, do Palermo e do Pisquizinho. Namastê. Uma boa noite a todos.